E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje é 28 de junho de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, queda hoje de 0,72%, deixou este candle aqui que seria o terceiro consecutivo de queda, então já mostra um pouco mais de força vendedora. Havia comentado aqui a existência aqui desse retângulo, dessa resistência um pouco mais acima, então pelo semanal fica até um pouco mais claro esse toque, né? Vocês veem que já chegou aqui, já praticamente esvaindo aqui essa força compradora. Então chegou a tocar nessa resistência, já mostrou uma perda da força e o candle dessa semana corroborando um pouco esse movimento. E agora também o estocástico lento aqui, né, apontando para baixo no topo de uma figura, já pode ser realmente aqui Sim, a exaustão desse movimento de alta é aqui o início desse movimento de queda, né? Assim, então a gente está no topo de uma consolidação com o estocástico apontando para baixo, já é um ponto bem importante aqui para prestar atenção. Pelo tempo gráfico diário, maneira semelhante, tá? De maneira semelhante vocês veem aqui o topo de uma consolidação, uma resistência forte, segurando na parte superior dela, então aqui a gente teve um candle mostrando força vendedora. Aqui já segurou um pouco, né? Então a gente pode ter até como um suporte que essa região, resistência aqui em cima. Candle de ontem tentou ganhar essa região, não conseguiu. Candle de hoje continua a queda. Então, pelo semanal, de maneira semelhante ao índice futuro, a gente tem aqui o terceiro topo aqui, terceiro toque nesse ponto, 119.970, estocástico apontando para baixo, pode sinalizar um movimento aqui de queda um pouco mais expressivo. Lembrando que em figuras assim, ponto interessante de vender aqui em cima, de comprar aqui embaixo. Claro que aqui pelo meio vai ter muito padrão, vai ter suporte, pode ter um meio 1.8, bem mais para baixo, mas então não é certeza também que venha aqui até o fundo e nem de que esse movimento vá continuar. Então quem estiver vendendo, quem estiver vendido aqui nesse ponto, interessante sempre proteger a operação, guiar pela média de 3. Às vezes acontece também de começar esse movimento, dar uma retomada aqui aos compradores, até uma retração, né, de meio 1.8, por exemplo, para aí deixar o movimento um pouco mais claro, de de Nápoles. Então, interessante ir guiando a operação de maneira objetiva, né? Acho que esse seria o ponto mais importante. Primeiro ativo de hoje, Local Web, LWSA3. Local Web é um ativo que eu estava acompanhando, né? Estava interessante, assim, já mostrava uma leve divergência na queda. E eu estava acompanhando aqui esse movimento, então, esse movimento aqui de queda, a gente tinha até aqui e estava começando a ser superado aqui, justamente nesse ponto, seria a retração de meio 1.8, depois abriu em gap para baixo com força, já abriu ativando aqui o pivô. Após isso a gente pode fazer a projeção, né? Então o primeiro alvo seria justamente aqui no 8,34 que tocou, segundo alvo R$ 8,04, então é um pivô que ativou já rompendo, um pivô que, por exemplo, aqui não deixou pullback, então ativou e já foi esse movimento de queda, e que caso tivéssemos vendido aqui nesse rompimento, acreditando que de fato seria um pivô, o stop seria muito caro. Então aqui, no momento de abertura, o stop seria de quase 5%. Então aqui realmente um movimento mais complicado, né? Mas uma operação que já chegou até a andar um pouco, né? Deu quase 8%. Então, Local Web nesse ponto aqui, dentro de um pivô, segundo alvo R$ 8,04. Seguinte ativo, Embraer, Embri 3. É um ativo que... Estou cheio de... Deixa eu apagar um pouco aqui essas projeções. É um ativo que, pelo tempo gráfico semanal, deixou aqui um padrão que seria um Joy de Nápoles, tá? Então a gente tem em Embraer ativado um Joy de Nápoles de venda. É um padrão que antecipa um pivô, então seria antecipando um pivô de venda, né? Então a gente tem um topo, um fundo, o segundo topo abaixo do topo anterior e fechamento abaixo da média de 3. Esse candle dessa semana perdeu, ativou de 8 de Nápoles. Entretanto, o stop muito caro. Então, da ativação, a gente tem aqui como stop 23%. Um stop bem caro. Então, nesse primeiro momento, o que eu penso em fazer? Traçar aqui uma retração
desse movimento de queda, esse movimento de queda atual dessa pernada. Então eu tenho um alarme aqui nos R$19,26, que a retração está R$19,34. A depender do candle que deixar aqui, a depender do movimento que eu enxergar, se deixa um sinal aqui próximo a essa 61, já poderia ser um movimento um pouco mais interessante. O stop bem mais reduzido do que vender aqui, né? Então, a princípio é isso. Embraer tem esse padrão de venda ativado, mas está forte. Então, vocês veem aqui esse candle de segunda-feira, né? Mostrando aqui um pouco de recuperação. O de ontem já deixou aqui até um sinal de um movimento de força nesses compradores e hoje subiu 4,30%. Então, hoje, mesmo com esse setup ativado, ainda assim daria um stop de 15% em Embraer. Então, stop caro, ainda assim. Próximo ativo de hoje, Pão de Açúcar, PCAR3. É um ativo que a gente tem aqui esse movimento de alta, né? Então, eu tenho aguardado, eu tenho um alarme aqui nessa retração de 61,8, seria nos R$15,11, principalmente pelo fato de ter também aqui nesse ativo um trap no mensal ativado. Então, um trap que não chegou a avançar muito. Eu já comentei também aqui outras vezes sobre esse trap que foi ativado aqui em PK. Então a gente tem a projeção desse trap nos R$20,33. Ele chegou próximo aos 100%, caiu. Então interessante é o quê? Um tipo de operação um pouco mais, com stop um pouco mais acessível, né? Um stop já mais aceitável. Então o ponto de hoje aqui eu considero aguardar, ver se deixa um setup mais interessante, mais assimétrico. Próximo ativo, IDUX3. É um ativo que, semelhante ao Local Web, eu aguardo aqui uma retração. Então aqui hoje subiu 4,63%. Não penso em comprar, não penso em vender ainda. Não é porque caiu aqui, a gente teve que 3 dias consecutivos de queda. Esse dia aqui foi muito obrigado, né? Então a gente tem aqui 3 dias consecutivos, hoje subiu 4%. Para mim, pode deixar um sinal interessante nesses 19,48, que é a retração de 61,8, e eu tenho um alarme nesse ponto. Se deixar uma 61, se deixar um Joe de Nápoles, se deixar um trap, aí sim torna-se um setup objetivo, aí pode deixar uma operação interessante. Vender aqui por vender ou comprar por comprar, não considero esse tipo de operação. Próximo ativo, Magazine Luiza, Magalu. É um ativo que aqui em cima, vocês lembram essa consolidação, né? Então, um tempo já que está dentro desse retângulo. E aqui, pelo tempo gráfico diário, pode até ser desenhado um oco, né? Um ombro, cabeça, ombro pequeno aqui nesse ponto. Aqui teria perdido e para baixo. Ponto interessante, Magalu, os R$3,05. É um suporte que segurou várias vezes, o estocástico já numa região de sobrevendida. Então aqui já é interessante aguardar. É interessante esperar que venha aqui nesse ponto. Quem estiver vendido com put, continuar observando. É um papel que está sendo guiado pela média de 3, então não fecha acima da média de 3. Então é aguardar. É seguir com o trade. Próximo ativo de hoje, Minerva, BIF3. O ativo caiu 3,25%, caiu bem hoje. É um ativo que aqui havia deixado um pivô. Então aqui a gente teve aqui esse pivô no tempo gráfico diário. Vou traçar aqui ele. Nesse ponto aqui, fez até um pequeno pullback, rompeu. Segurou novamente aqui no ponto do pivô, né, assim, na cabeça do pivô. E a primeira projeção que faria seria aqui os R$11,05, próximo de bater no primeiro alvo. Depois que começou a cair, aqui já pode ser até considerado um ombro, cabeça, ombro também, tá? Então tem deixado aqui essa figura um pouco mais, assim, ainda precisaria confirmar, mas é um movimento que já se assemelha um pouco, né? Aqui ainda não está numa retração de 61,8, então a princípio também não tem venda. Joe de Nápoles também ainda não. Então não vejo um ponto de compra interessante aqui e também não há nenhum ponto interessante aqui para venda, né? Então é um ativo para aguardar, para continuar observando. Candle da semana passada foi bem feio aqui na venda, então
tentou recuperar, continua a perder, então a princípio eu acredito possa cair mais um pouco. Então, levando em consideração aqui esse tempo gráfico semanal, importante observar como é que o ativo vai se portar nos R$ 9,34, que é justamente a retração desse movimento de alta. Próximo ativo, Marfrig, MRFG3, um ativo que caiu forte também hoje, 3,20%. É um ativo que pelo semanal fechou dentro aqui desse retângulo, então deixou essa sombra aqui superior, né? Tentou ganhar essa região, não conseguiu. Candle dessa semana já mostra força vendedora, então o candle do jeito que está a semana hoje, faltando 2 dias para o fechamento dela, praticamente o engolfo aqui das 2 semanas anteriores e mostrando força vendedora, né? Então, a princípio, movimento semelhante de BIF, de Minerva, que seria o quê? Aguardar que venha aqui no 6,14 ou então traçar aqui uma retração e esperar que venha na 61,8 para ver se deixa algum tipo de entrada. Então, desse movimento de alta seria nos R$ 6,71. Enquanto não chegar lá, a princípio, na minha análise, aqui não tem entrada, né? Então, esperar. O OBV desse ativo já esteve mais interessante antes, né? Então, antes já havia deixado uma divergência bacana, agora já deu uma recuada. Então, eu não vejo mais tanta divergência, se bem que isso aqui é o semanal, né? Pelo diário, ainda há essa divergência um pouco mais clara. Então, EFR já mostrou uma divergência na queda, né? Já mostrando aqui praticamente esse ponto aqui. Seria bem aqui embaixo. Então, aguardar. Não vejo compra ainda nesse ativo. Próximo ativo, BRFS3. Um ativo que hoje caiu 4,27%. Um ativo que estava com a BV interessante. EFR também já mostrava um pouco de sinal de queda. E aqui também, praticamente terceiro dia consecutivo de queda. O semanal desse ativo já mostra aqui um movimento feio, né? Então a gente estaria com o candle dessa semana praticamente engolfando as últimas 3. Então um movimento aqui bem complicado aqui nesse ativo. Então quem estiver comprado nele, interessante observar, né? Isso é interessante fazer um parcial, aguardar, porque realmente aqui é um cenário um pouco complicado. Aqui já está perdendo aqui a média de 9, a de 20 e a de 3. Média de 80 nos R$ 7,89. Lembrando que hoje, com essa queda, o volume foi acima da média. Então, também mais um ponto preocupante nesse ativo. Último de hoje, JBSS3. JBS. Queda hoje de 4,22%. É um ativo que este candle aqui, para mim, mostrou muita força, né? Então, vocês veem aqui um volume aumentando aqui nesse ponto. Então, eu havia sinalizado uma compra aqui nesse ativo no Joy de Napoli. O Joy de Napoli fez aqui embaixo. Confirmou aqui nesse ponto, acho que foi nos 16,89, 16,90. Compra. Chegou a andar bem, mas este candle aqui já mostrou força vendedora. Então, aqui um ponto importante para parcial, até para encerrar a operação. Depois, vocês veem aqui, praticamente aqui, queda de... Após a formação deste candle, caiu 8,45%, é uma queda feia. E agora pode estar formando aqui um ombro, cabeça, ombro também, em JBS. Então aqui é um ponto para ficar esperto, para ficar atento. Aqui, mais ou menos, seria a linha de pescoço, né? Que também é um ponto interessante para compra por ser aqui a cabeça do pivô. Então, a princípio é aguardar, não há sinal claro assim de compra. Então, esperar mais um pouco. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.